A paz do Senhor, eu sou a missionária Adriana Cunha, da cidade de Jacareí, e quero estar deixando uma meditação, tendo texto de referência a Lucas 8. Eu vou estar lendo os versículos de 40 a 42 e depois a gente pula para o versículo 49 em diante. É sobre a filha de Jairo, né? Um milagre na vida de Jairo e na vida da filha dele, né? Eu acabei de ministrar essa palavra, né, na minha igreja, e uma amiga que está a trabalho hoje falou que gostaria muito de ouvir essa pregação. Então, eu falei para ela que eu gravaria esse vídeo reproduzindo os tópicos principais, né? Claro que o tempo de vídeo ele é menor do que o tempo de uma pregação num culto, mas que eu reproduziria pelo menos os tópicos principais. E eu desejo que essa palavra toque os corações de vocês, né, da minha amiga, meu e de vocês, que vocês ao ouvirem essa meditação, fique com a palavra, né, com a palavra no coração, com o que a gente pode aprender, o que a gente pode tirar desse vídeo, né. Então, vamos lá, Lucas 8, de 40 a 42, a filha de Jairo. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então, essa passagem, né, bem conhecida, né, da ressurreição da filha de Jairo, escrita, né, nesse livro, né, de Lucas. Eu gosto bastante de ler, né, o Evangelho de Lucas, gosto bastante de ministrar em cima do Evangelho de Lucas, porque Lucas ele é bem detalhista, né? Lucas era médico, Lucas dominava a escrita, ele não conviveu, né, diretamente com Jesus, mas ele, através dos relatos, ele escreveu o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, né? Aí o Novo Evangelho, um quarto foi escrito por Lucas. Se a gente pegar o Novo Testamento, um quarto foi escrito por Lucas, de tão detalhista que ele é. Né? Então, assim, quando a gente lê na passagem de Lucas, a gente consegue visualizar toda a cena, né? Com mais nitidez, né? Vamos dizer assim, né? Com mais, assim, nitidez, a gente consegue visualizar. E aqui é uma outra passagem que Lucas escreveu, né, para que a gente entendesse o poder que Jesus tem, né, o poder sobre a enfermidade, o poder sobre a morte, o poder sobre todas as coisas, né, nós temos um Deus que é todo poderoso, né, todo poderoso. E nessa passagem aqui, tem dois milagres, né? Tem a filha de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo, e tem a mulher do fluxo de sangue, né? Nesse capítulo, né? No capítulo 8, né? Nesses versículos que nós lemos, os dois milagres, eles ocorrem praticamente quase juntos, né?
quase ao mesmo tempo, assim, né? Um em seguida do outro, né? E a gente pode ver as semelhanças e a gente pode ver as diferenças, principalmente as diferenças, né? A gente vê lá Jairo, né? E uma mulher, né? Jairo com nome, com identidade, um príncipe da sinagoga, uma pessoa importante, e a mulher do fluxo de sangue, né? O Jairo com identidade e a mulher nem nome tem. A gente pouco sabe da mulher, pouquíssimo a gente sabe da mulher. A gente vê ali, né? A gente já consegue perceber lendo os versículos que a multidão se abriu para que Jairo chegasse. Jairo até se prostrou diante de Jesus. Então a gente vê a facilidade que Jairo teve para chegar até Jesus. E em contrapartida, a gente vê a dificuldade da mulher para chegar até Jesus. Né? Ali a multidão se abriu, porque até hoje, se a gente está numa multidão, chega alguém importante, automaticamente pedem para a gente se afastar, ou a gente mesmo se afasta, deixando aquela pessoa importante chegar primeiro, né? Isso é comum, né? É comum. E o contrário aconteceu com a mulher, né? A mulher teve que ir contra a multidão e pegando espaço e lutando e indo e para conseguir chegar até Jesus. Tanto que ela, a princípio, ela falou: se eu tocar só a orla de Jesus, tipo assim, eu não vou conseguir até Jesus, porque também não me é permitido chegar, né? Não me era permitido chegar. Sabemos pelo contexto histórico, sabemos pelo contexto cultural que uma mulher com hemorragia, né? Alguém com hemorragia, e a mulher com hemorragia, ela não podia tocar. Ela não podia estar ali no meio das outras pessoas, ela era excluída, ela tinha que estar num lugar à parte. Só que ali fala, a filha de Jairo, de 12 anos, estava com uma enfermidade que causava morte. A mulher, há 12 anos, ela estava com uma enfermidade. Então ali a gente vê, né, as diferenças e as semelhanças, né? Porque ao mesmo tempo que há diferenças, há também semelhanças. As diferenças é essas que eu falei para vocês, né? Jairo, uma pessoa importante, e a mulher nós não sabemos, né? Só por ser mulher, já na cultura da época já não tinha o mesmo patamar, né? Jairo com identidade, a mulher sem identidade nenhuma, até ela encontrar Jesus. Jairo com facilidades para chegar até Jesus e a mulher com muita dificuldade para chegar até Jesus. Jairo se prostrou, daí ali vem a semelhança que eu quero ressaltar para você. A semelhança que aconteceu, que eu consegui, que o Espírito Santo me revelou, né, quando eu estava meditando para levar a palavra na minha igreja, a semelhança que o Jairo se prostrou para receber o milagre e a mulher se prostrou após o milagre. Então um se prostrou pedindo pelo milagre e a outra se prostrou agradecendo o milagre. Isso nos ensina o quê? Que há momentos de prostrarmos para recebermos um milagre e há momentos de agradecermos o milagre que Jesus nos entregou. Há esses dois momentos são importantes. Esses dois momentos são importantes. Porque quantas pessoas às vezes recebem milagres e não voltam para agradecer? Sabemos a parábola. A parábola lá dos 10 que receberam. 5, 9, né? De 10 voltou 1. Nem é parábola, né? É história mesmo. Desculpa. Voltou 1 para agradecer.
dos 10 leprosos, um voltou para agradecer e os outros 9 não se sabe. Então sabemos que isso às vezes acontece. A pessoa recebe um milagre e ela não volta para agradecer. Ela recebe um milagre e ela não dá crédito para quem realmente merece o crédito. Às vezes ela é promovida no trabalho, claro que foi esforço dela também, mas claro que foi porque foi abençoado por Deus. Se ela conquista uma casa própria, ou ela conquista um carro, ela conquista um bem que ela gostaria muito de ter, claro que também é esforço dela, mas claro que é bênção do Senhor, porque todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está no controle de todas as coisas, então todas as bênçãos que acontecem sobre as nossas vidas é crédito do Senhor. E as coisas que não são boas são permissões do Senhor. Às vezes Deus nos permite, passarmos por determinadas situações, igual Jairo. Jairo teve que ver a filha chegar à morte ali, chegar a falecer e foi ressuscitada para que o nome de Jesus ali fosse engrandecido, para que Deus, para que a gente soubesse, que Jesus tem poder sobre a morte. Deus tem poder sobre a morte. E a enfermidade, aquela mulher, Deus repreendeu aquela enfermidade e automaticamente ela foi curada, só não ela chegar e tocar na orla do manto do Senhor. E Jesus, claro que sabia que a mulher tinha tocado nele, tinha tocado no manto, mas ele parou e perguntou quem me tocou, e os discípulos ainda falaram, mas quem te tocou? Tá todo mundo te tocando, tem uma multidão aqui, que é onde Jesus estava, tinha uma multidão de curiosos, multidão que queriam curas, multidão que queriam ver se Jesus caía em alguma falha, caía em alguma coisa. Então tinha uma multidão, juntava a multidão. Onde tem multidão, as pessoas apertavam Jesus e aquela coisa, Aí Jesus falou, quem me tocou? Ele falou, como? Uma multidão te tocou, Uma multidão te aperta. Aí ele falou, não, foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu virtude. Porque Jesus fez questão de parar, de falar com os discípulos naquele momento, de falar com a mulher naquele momento, para que todos ali soubessem que não foi o manto de Jesus que curou, foi Ele que curou, é Jesus que cura. É Jesus que salva, que liberta, que restaura, que renova. É Jesus que tem poder sobre todas as coisas. Para que a gente não pense, igual a gente vê aí em muitas igrejas, mas é isso ungida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro, pode usar estratégias e usar objetos em campanhas, pode, não tem problema, não tem problema. Por quê? Mas não é aquilo que vai curar, não é o objeto que vai curar. Se você ganhar uma chave numa campanha lá, não é a chave que vai abrir portas. Não é aquela chave. É Deus que vai abrir. É a palavra que está sobre aquele objeto, a palavra que foi proferida, a palavra que foi profetizada, a palavra que foi declarada, aquilo que vai causar efeito na minha vida e na tua vida. É aquilo que vai causar efeito, a palavra. É a palavra, não é o objeto. Então você tem aquela chave vai abrir portas. Se você perder aquela chave, não vai ter mais portas abertas? Se você não conseguiu pegar aquela chave, que tinha mais gente do que o número suficiente de chaves, você não vai? Você vai receber, porque é Deus que abre.
Isso que a gente tem que ter isso muito claro, que é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que faz a obra em nossas vidas, né? Essa Trindade Santa que faz a obra em nossas vidas. Isso que nós temos que ter claro. Né? Como eu disse, não é errado, né? Deus trazer estratégia para o anjo da igreja, para os líderes da igreja e utilizar-se de objetos, de coisas para lembrar, né? Relembrar aquela campanha, para exemplificar, para ficar marcado, porque daí fica marcado, né? Você se lembra, quando você vê aquele objeto, você se lembra. Né? O ano passado teve no nosso congresso de irmãs a lamparina, então cada vez que eu olho na prateleira onde eu guardei a lamparina, eu lembro, né? A parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas, que a prudente tem que sempre ter o azeite na lamparina. Então eu me lembro, aquele objeto me faz me lembrar que eu tenho que estar me enchendo do Espírito Santo, que eu tenho que estar me enchendo da presença, para que eu seja prudente, para que quando Jesus volte, eu possa estar cheia de azeite e ir até o encontro dele. Porque se ele não voltar para nos buscar em vida, a gente vai até ele. De uma forma ou de outra, Jesus vai voltar. Claro que vai ter um dia que Jesus vai voltar mesmo, né? Para buscar a sua igreja. Mas eu e você não sabemos se nós vamos ver isso vivos. Mas nós sabemos que um dia chegará o dia que nós iremos até Jesus. Nós sabemos, essa vida ela é breve. Então, mas não é isso que eu quero ressaltar, né? O que eu quero ressaltar é o quê? Que os dois se prostraram, tanto Jairo quanto a mulher se prostraram aos pés de Jesus. Até eu pus como tema na minha igreja, né? Na presença de Jesus um milagre acontece. Na presença de Jesus um milagre acontece. Jairo foi até Jesus para que o milagre entrasse na casa dele e tivesse a filha curada, a filha ressuscitada e curada. E a mulher, ela foi em busca de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, quando a sua esperança já estava esgotada, porque foram 12 anos passando por médicos, 12 anos procurando cura, quando já estava esgotada a esperança dela, quando já estava esgotada a esperança dela, ela foi até Jesus. Eu fico imaginando ela, né, caminhando e falando, se eu tocar no manto de Jesus eu vou ser curada, se eu tocar no manto de Jesus eu vou ser curada, se eu tocar no manto de Jesus eu vou ser curada. E como hoje a gente pode tocar no manto de Jesus? Através da oração, através do jejum e nos cultos de adoração ao Senhor, nos cultos ao Senhor. É nesses momentos que a gente toca Jesus, é nesse momento. Então, se você aí está na sua casa, talvez afastado, ou talvez ainda não se prostrou a Jesus, talvez esse é o caso, ainda não se prostrou a Jesus, procure uma igreja e se prostre aos pés do Senhor. E você não vai se arrepender. Você vai ser como esses dois. Você vai testemunhar milagres. Eu fico imaginando depois, né? Aquelas pessoas que viram, que riram de Jesus, que falaram que a menina já estava morta. Quando viram a menina curada, se alimentando. Já imaginou? A alegria chegando àquela casa? Aquela casa que estava... A morte estava ali, né? A morte estava ali. A doença, a enfermidade, a morte, a tristeza. Porque eu e você sabemos, né? Como é triste a gente ver um filho doente. Como é triste a gente ver alguém doente. Aquele ambiente, né? Aquele ambiente triste, aquele ambiente ruim. E depois ali se transformou em alegria.
Mesma coisa aquela mulher que foi excluída 12 anos. 12 anos sem tocar ninguém, 12 anos sem poder ir em lugar nenhum, 12 anos excluída. Às vezes a gente tem uma enfermidade que a gente tem que ficar, né? O Covid a gente tinha que ficar 10, 15 dias isolado. Agora a dengue a gente não precisa ficar isolado, mas não aguenta, né? Tira todas as forças do corpo, não aguenta. Uma gripe, a gente fica 4, 5 dias de cama, já é ruim. Agora imagina 12 anos. 12 anos, totalmente isolado. Né? Porque não lhe era permitido. Mas chegou um dia que ela, se eu tocar o manto, se eu tocar, em que a esperança se renovou sobre a vida dela. A esperança se renovou e ela foi. E ela tocou. E ela foi curada. Aí aquela mulher que não tinha identidade, que até então não tinha identidade, quando ela falou que foi ela que tocou, que Jesus já sabia, mas fez ela falar, ela declarar. É por isso que a importância da gente testemunhar, da gente declarar. Foi Deus que fez o milagre. Foi Deus que me deu um emprego. Foi Deus que me deu uma casa própria. Foi Deus que me deu um carro. Foi Deus que me ajudou a passar no vestibular. Foi Deus que me ajudou a prosperar no meu trabalho. Foi Deus que me ajudou no meu relacionamento conjugal. Foi Deus que me ajudou na minha vida amorosa. Foi Deus que restaurou aqueles meus sonhos. Foi Deus, a alegria de testemunhar. Aí ela se prostrou. Daí naquele momento Deus lhe deu identidade. Deus vira para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aí Jesus lhe chamou de filha. Ela não era mais apenas a mulher do fluxo de sangue. Ela não era mais uma desconhecida. Ela não era mais. Ela passou a ser filha de Jesus. Filha. Olha que coisa maravilhosa. Deus, neste momento, te chama de filho, te chama de filha. Que Deus te abençoe. Essa é a meditação que eu quero deixar para você. Que tenha ficado gravado nos nossos corações. A importância de nos prostrarmos diante de Jesus para pedirmos. E principalmente para agradecermos. E contarmos e testemunharmos os milagres que Ele faz em nossas vidas. Deus abençoe.